quando a pessoa precisar de ajuda, ela vai de alguma forma se manifestar e chegar até você. Bem-vindos a mais um vídeo da Mari. Hoje eu fiquei pensando numa coisa. No começo do mês, nós estamos em fevereiro. Então, no comecinho do mês, aconteceu uma coisa, eu ainda não tinha começado o canal aqui. E hoje aconteceu uma situação que me fez refletir sobre isso. Nós já estamos aqui falando, né, nessa sequência de vídeos sobre os relacionamentos interpessoais e essa questão toda que eu tenho dentro de mim de querer ajudar as pessoas. Só que isso é meio uma coisa assim que eu venho pensando dentro de mim, como que eu posso ajudar, de que forma que eu posso ajudar, se eu me intrometo na vida da pessoa, se eu não me intrometo na vida da pessoa, e isso vem mexendo comigo, né? Como no último vídeo eu já falei, sobre essa dúvida que eu tenho de que forma que eu faço isso, se é na base do confronto, se é na base de que forma, né? E eu estou no aguardo de uma resposta de Deus, né? Como eu falei no vídeo passado. Mas eu lembrei de uma situação que eu senti que isso pode estar no caminho da minha resposta. No início do mês eu fui à missa, era no domingo, dia 2/2. E era a missa que era feita a apresentação de Nosso Senhor Jesus Cristo recém-nascido no templo. Então, José e Maria levaram Jesus para ser apresentado no templo. E daí teve esse evangelho, né? E o padre contou uma história que a gente gosta até muito desse padre, né? Eu e a mãe, a gente gosta muito das celebrações dele, porque ele, além de mostrar situações práticas do dia a dia, que faz a gente entender melhor as questões da Bíblia, ele também indica a leitura da Bíblia, e eu venho gostando muito das celebrações dele por causa disso, porque não é todo padre que indica ainda a leitura da Bíblia aos fiéis durante a missa, né? Então ele ainda fala assim: olha, querem saber mais? Leiam lá parte tal, capítulo tal, versículos tais e tais. Então até teve gente que levava caderninho durante a celebração para anotar as leituras que ele indicava. Eu achei isso bem interessante. Mas voltando ao foco, durante a celebração o padre contou a história de uma avózinha que ela não sabia mais o que fazer com a neta. Ela procurou o padre: olha, padre, a neta tá aqui comigo, a mãe dela tem problemas de relacionamento, foi resolver essas questões do relacionamento dela e deixou a filha aqui para mim cuidar. Só que a menina não come, não quer saber de ir pra escola, não quer saber de comer, tá querendo se matar, e eu não sei mais o que eu faço, né? O que eu posso fazer? Daí ela conversou com o padre foi lá, eu vou lá fazer uma visita para ela. Daí ela falou: mas padre, ela não quer ver ninguém, eu não sei se ela vai querer ver o senhor. Mas tudo bem, eu vou mesmo assim, tá bom. Daí um belo dia o padre foi lá, abençoou a casa, a avó foi mostrando todos os ambientes da casa, chamou a menina para sair do quarto. A menina não quis sair, não abriu a porta e não deixou o padre entrar e nem quis falar com o padre. O padre benzeu a casa, abençoou e tudo mais, e daí ele conversou separado com a vozinha e falou assim: olha, ela não quis conversar, né, comigo nem nada, então o que eu vou fazer é o seguinte: a senhora entregue ela para Deus, né? Ela não quis falar comigo, não quer conversar com a senhora, reze e peça para Deus que seja feito o melhor para a vida dela. Daí a vozinha falou assim: mas padre, como que eu vou entregar ela para Deus se ela morrer, e se ela quiser se matar e coisa assim? Daí o padre falou: que seja feita a vontade de Deus,
porque a senhora também precisa viver, né? E a senhora não tá vivendo só em função da tua neta. E daí tudo bem. Daí ele pegou e foi embora. No dia seguinte, aquela mesma senhora encontrou ele no mercado e ela começou a bradar: padre, o senhor sabe o que aconteceu? Eu fiz o que o senhor falou, rezei, pedi para Deus cuidar da minha neta e entreguei ela para Deus. E você não sabe que ela foi para a escola hoje e eu liguei lá para perguntar se tá tudo bem, disse que ela lanchou, tá se alimentando bem e tá tudo bem com ela. E daí ele ficou agradecido, né, por ela ter ido contar e tudo mais, então ele relatou toda essa história pra gente na missa. E bem nessa hora, eu estava sentada nos bancos da igreja e a minha mãe, ela canta no coral e ela estava cantando nesse dia e ela estava lá em cima no coro. E daí tudo bem. Quando terminou a celebração, eu fui encontrar ela para nós virmos embora e ela falou assim: nossa, o evangelho de hoje me fez lembrar do teu primo. E daí eu falei assim: nossa, eu também pensei nele. Ou seja, nós estávamos em lugares separados e nós pensamos na mesma pessoa. Bem nos primeiros dias do ano, e a gente foi almoçar na casa da minha tia, e a minha tia falando alguma coisa justamente sobre este primo. Sentimos que tínhamos que falar naquele momento sobre a passagem da Bíblia que o padre indicou rezar numa outra história que ele contou. E durante a semana, na sexta-feira, dia 7, a minha tia, esta mesma tia, me mandou uma mensagem perguntando da passagem da Bíblia lá de janeiro. Era Eclesiástico 3. Eu falei: ai, tia, que bom que você mandou mensagem, porque assim, daí eu contei toda essa história que o padre contou na missa do dia 2. Contei para ela por mensagem e falei: tia, eu e a mãe sentimos que era para você escutar essa passagem, que eu precisava te falar isso, porque eu acho que ela estava precisando exatamente disso. Porque muitas vezes a gente, por exemplo, quer guiar os nossos filhos para um caminho que a gente quer, e Deus tem um outro caminho para os nossos filhos. Então, se você for pensar na vida de Jesus, por Maria e por José, com certeza eles queriam que o filho deles vivesse muitos e muitos anos, que ele não tivesse a crucificação no meio da vida dele, né? Mas eles sabiam do que iria acontecer. Eles sabiam que Jesus tinha uma missão, né? Mas nós temos um outro pensamento. A gente quer enquadrar o nosso filho numa caixinha, né? Por exemplo, no meu caso, que eu fui mantida, digamos que numa redoma de vidro por muito tempo, para que não vivesse a vida que Deus planejou para mim, né? Então eu, de certa forma, fui moldada a viver do jeito que os meus pais queriam que eu vivesse, até eu sair da casa deles. E por que eu tinha que falar isso para ela? Porque ela também, a minha tia também tem que viver a vida dela, que ela não pode ficar em função deste meu primo até ele criar juízo ou ele querer criar juízo. Talvez eles tenham que realmente empurrar ele para o voo solo dele, para a vida que ele precisa ter, né? Que é, na verdade, o que todos os pais precisam fazer. Precisam cortar o cordão umbilical imaginário que tem com os seus filhos, né? Os filhos são do Senhor. O Senhor, do mesmo jeito que eu falei, né, no início do vídeo, que José e Maria foram entregar Jesus no templo, foram consagrar Jesus no templo, é isso que nós temos que fazer com os nossos filhos. Temos que entregar ele ao Senhor, que eles são flechas. Os nossos filhos são flechas que devem ser apontadas para Deus
e Deus vai trilhar o restante do caminho dessa flecha. Entendeu? Essa passagem toda era para direcionar que a minha tia precisava, digamos que, fazer esse desprendimento, entregar o meu primo para o Senhor. Não consigo controlar a vida dele, então assim, não sei mais o que fazer, então que o Senhor interceda e seja feita a sua vontade perante a vida dele, que o Senhor o conduza da melhor forma possível. E por que eu tô falando tudo isso? Porque Deus queria que eu falasse para ela, porque foi ela que me procurou. Quando a pessoa precisar de ajuda, ela vai de alguma forma se manifestar e chegar até você. Tudo isso que eu estava já pensando é como se tivesse se confirmado nessa história, só que lá no começo do mês, entendeu? Daí eu me lembrei dessa história agora. Então, para mim é um sinal. Eu senti que era essa a resposta que Deus queria me dar. Mas não sei. Estou no aguardo de confirmações. Até o próximo vídeo.